Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Quem era aquela moça? O moço que nos conta esse relato diz que se lembra muito bem disso. E quando ele se lembra disso é como se um filme passasse na mente dele. Tantos detalhes que ele se lembra e quão profundo foi isso. E isso o marcou por dois motivos. Por que com ele e porque alguma coisa o ajudou. Ele diz que ele sempre foi uma pessoa que anda sozinha. E nunca foi de gostar muito de eventos como baladas, festas, raves, essas coisas adolescentes aí. E diz que teve muito poucos amigos e muitos colegas de bebedeira. E mais ou menos em 2014, ou final de 2013, era uma sexta-feira, ele estava numa sexta-feira à noite lá de boa. E no dia seguinte ele ia trabalhar e ele tava já com muito sono e tal, só que os amigos ligaram pra ele insistindo pra ele sair pra uma festa. E os caras enchendo o saco pra ele ir nessa balada, que segundo eles era uma balada do tipo dele, assim, que não era tão agitada, era mais de boa, mais tranquilo. Não era bem uma balada, também era tipo uma festa, algo assim. E ele, pô, cara, vou trabalhar amanhã, vou trabalhar sábado, né, que era o dia seguinte, tô cansado. E os caras, não, vamos. Bom, depois deles muito insistirem, ele cedeu e falou, beleza, vamos então. E essa festa ia ser na cidade vizinha dele, que no caso é Santos. Essa festa ia acontecer em Santos, litoral de São Paulo. E na época ele nem conhecia direito a cidade de Santos, então ele não sabe dizer bem onde foi essa festa. E ele se lembra que perto do local da festa tinha uma casa bem antiguinha assim. Bom, ele fala que casa antiga em Santos também não é algo do outro mundo. Porém, aquela casa não tinha nem mendigo dormindo ali dentro, não tinha usuário de droga por perto, nem ao redor não tinha ninguém. Não tinha nenhuma janela quebrada, era assim, era uma casa abandonada, mas era como se o tempo não tivesse passado para aquela casa. Não tava num estado de, tava caindo aos pedaços. Porque geralmente quando tem uma casa assim, o pessoal toma conta. O povo vai entrar lá pra usar droga, o mendigo entra pra dormir lá dentro, mas não tinha nada. E o tempo todo que ele ficou na fila pra entrar nessa festa, ele não desgrudava o olho daquela casa. Lá dentro da festa tinha uma galera dançando, tinha um bar lá no fundo, numa área aberta para fumantes. Então ele chegou lá, pegou um cigarro, foi lá para a área de fumantes, sentou e ficou lá com uma caneca de chopp na mão e fumando cigarro. Então ali, no mesmo lugar onde ele estava, ele reparou uma moça muito bonita. Ele falou que ele não sabe explicar direito, mas ela era muito linda, mas não era aquela linda tipo supermodelo, sabe? Ela era simples. Ela tinha um cabelo liso, preto, comprido, não tinha muita maquiagem e usava uma roupa simples, tipo uma calça jeans e uma camiseta. Ele não lembra a estampa da camiseta, nada, mas era assim, uma roupa que definia bem as silhuetas dela, sabe? Uma roupa meio justa e tal, mas simples. Ele disse que ela tava a poucas cadeiras dele e ele não sabe direito, mas ele acha que ele ficou ali tipo uns 40 minutos só reparando nessa moça. Não reparando, pensando e olhando assim pra ela. E ele fala que essa moça não era coisa da cabeça dele. Ele tava vendo coisa. Não, porque ele lembra de ver vários carinhas chegando até ela, oferecendo uma bebida e ela recusando todos. Inclusive um amigo dele foi até lá tentar dar em cima dela e tal. E ele ficava lá só olhando e algumas vezes ela olhava pra ele. E era nesse momento que ele podia reparar nos olhos dela. E ele diz que parecia que tinha algo a mais naqueles olhos que pareciam... O olhar dela era tão penetrante que era como se fosse faca quente em manteiga. De tão penetrante que era o olhar dela. É algo que ele não sabe explicar, algo muito diferente que tinha naquele olhar. Chegava a passar uma sensação de dependência, é assim que ele descreve. E essa moça ficava olhando pra ele. E quando ela olhou pra ele pela quarta vez, ele falou, bom, acho que agora é hora de falar com essa moça, né? Pô, tá dando mole, vamos chegar, né? Bonita e tal. Então ele foi lá e sentou no banquinho do lado dela, sem nem perguntar se podia e tal. Aí a moça reparou no nervosismo dele, porque ele disse que tava até meio tremendo, assim, porque ela era muito bonita. Então a moça sorriu e perguntou se ele tava bem. Então ele acenou e falou que tava bem, obrigado, meio gaguejando, tô bem. Então ela deu risada de novo dele e pediu 2 doses de uísque. E ele falou que ela tratou ele com tamanha simpatia que ele ficou bobo. Então ela acendeu um cigarro, ele acendeu outro.
E eles estavam conversando numa boa. Quando tudo estava assim mais evoluindo, ela convidou ele para saírem dali, para ir para um outro lugar. Ele, bobão, tava na mão dela, né? Ele, vamos, vamos. E ela falou que ela tava com umas amigas ali na festa, mas que elas não iam reparar se ela saísse por alguns minutinhos. E ele fala que tinha alguma coisa naqueles olhos e naquele sorriso dela. Então na hora que ele tava saindo com a moça, o amigo dele chegou e falou: pô, cara, você tá louco? Você vai sair com a moça assim? Você nem conhece, você não sabe quem é, de onde veio, qual a intenção. Tipo, ele tava saindo da festa, saindo da balada, indo pra rua com ela. E o amigo ficou preocupado. Então ele ficou extremamente nervoso com o amigo dele. Ele disse que nem sabe por quê, mas ele foi extremamente ignorante com o amigo. Mas o amigo simplesmente respondeu: eu vou ficar de olho. Porque afinal, esse povo aí, às vezes pode atrair um cara ou outro pra assaltar, pra fazer coisa ruim, sabe? Então, às vezes é uma linda moça que atrai o cara e chega lá, pega 2 caras pra assaltar, ou pega, entendeu? O amigo ficou preocupado, com razão. Então ele deu as costas pro amigo e saiu com a moça lá, foi pra fora da festa. E ele disse que ele não sabe onde que ele tava com a cabeça pra fazer aquilo. Ela disse que queria ir pra um lugar mais calmo e mencionou a casa abandonada, aquela que ele contou no início. Então ele ajudou ela a pular o muro, ele arrebentou a porta de trás da casa com os pés, ele arrombou a porta. Ele disse que nem lembra como era a casa por dentro. Eles entraram e já subiram lá pro 2º andar, e lá no 2º andar eles entraram num quartinho, ele falou, tão pequeno, tão minúsculo, que mal cabia os 2 juntos. Eles entraram num closet, né? Entraram num armário. Então lá dentro eles começaram... E ela aparentemente estava desesperada. Ela ia nele assim com tudo. Diz que ela estava tão sedenta que ela parecia um fumante que não fumava há séculos. De tão ansiosa que ela estava ali. Mas aquela salinha começou de repente a ficar muito fria e com um odor estranho. E ele começou a querer sair dali. Ele estava querendo sair, mas ela apertava ele contra a parede. E ele já nem mais fechava os olhos, sabe? Quando você tá ali beijando de olho fechado. Não, ele tava assim, mas ele tava com os olhos regalados já. Ele começou a ficar estranho o negócio, sabe? E em meio àquilo tudo, ele ouviu a porta abrir e fechar com muita força. Mas não era a porta da sala que eles estavam, era a porta de frente da casa, era a porta de entrada da casa. E quando ele ouviu a porta fechar com muita violência, em milésimos de segundo, na frente dele, nas mãos dele, praticamente num piscar de olhos, a moça sumiu. Quando isso aconteceu, ele segurou o short dele, que tava com as calças arriadas, né? Segurou o short dele e sentou no chão com muito medo. E assim, uns 10 segundos se passaram, aí ele retomou um pouquinho de coragem, levantou, ergueu as calças. E enquanto ele abotoava ali as calças, filha da aparece. Então ele sentiu que algo o via pelas paredes. Então ele correu para fora da casa em direção à festa. E o amigo dele viu ele saindo de lá, correndo, e foi atrás dele perguntar se estava tudo bem. E o amigo dele viu ele entrando na casa e disse que ninguém mais entrou naquela casa além dele e da moça. E ele falou que ele ficou lá embaixo esperando ele sair da casa para eles irem embora. E que ele não viu a moça sair da casa também por lugar nenhum. Então eles entraram para a festa procurando as amigas que ela dizia que estava com ela na festa. Mas perguntaram para um monte de gente lá, para um monte de menina, e ninguém sabia dizer, e ninguém tava com essa moça, com essas descrições. Ou seja, ninguém conhecia essa moça lá. Então ele ficou desesperado e começou a fumar. E ele lembra de sentir uma dor no peito e ouvir a risadinha dela toda vez que ele falava alguma besteira. Ele diz que atualmente ele não é mais fumante como naquela época, como antigamente. Mas que toda vez que ele acende um cigarro, na primeira tragada, vem na memória dele aquilo que aconteceu. E ele lembra muito intrigado porque alguma coisa entrou na casa. E essa moça fugiu do que entrou na casa. E ele fica se perguntando por que ela o escolheu. Ele diz que os caras que deram em cima dela na festa eram muito mais atraentes que ele. Ele disse que estava acabando de sair de uma depressão, então ele estava bem mortinho de aparência, assim. Ele só sabe que tem medo do que ela poderia ter feito a ele, ou talvez do que ela fez com ele.
porque ele era um cara totalmente descrente de qualquer coisa de sobrenatural. Depois disso ele começou a dar uma atenção maior ao sobrenatural, às coisas sobrenaturais, mas mesmo assim ele tenta se manter um pouco cético. Ele ainda se mantém, mas ele tem uma ligação muito forte com isso que aconteceu. E ele viu essa moça novamente. A última vez que ele sentiu ver essa moça, que ele sentiu ter visto essa moça, ele estava novamente entrando em uma depressão. E ela apareceu e sumiu numa rua que ele estava passando, vindo do centro da cidade para a casa dele. E aí, quem seria essa moça? Seria um sucubus? Sucubus, não sei. Seria um demônio feminino? Seria uma empusa? Seria a empusa? Não sei. Lembra aquele relato do pacto com o diabo? Seria... o que seria? Eu já te adianto que coisa boa acho que não era. Por que você foi o alvo? Talvez você estivesse mais fraco naquele momento, mais fraco do que aqueles outros caras. Você seria um alvo mais fácil. Você estava aberto, sabe? Tipo, o campo energético espiritual não estava muito bem, porque estava na depressão, então fácil de atingir. E quem sabe você tinha ali um protetor espiritual, um anjo, que foi quem entrou naquela casa e ela falou, vixe, preciso ir embora daqui. Porque Miguel chegou! Não sei quem chegou, mas talvez, muito provavelmente, um protetor espiritual teu aí, um anjo teu. Porque, sei lá, ela poderia, não sei o que, ter feito com você. Sucubus, o que eles querem? Elas, né? Eu acho que você deve se sentir um protegido, isso sim. Porque, como você disse, ela fugiu de alguma coisa que entrou naquela casa. Provavelmente para te proteger. Pode ser até um parente que já tenha falecido. Um avô, uma avó, não sei, tio, tia, bisavô, bisavó, pai, mãe, eu não sei. Cara, adorei a tua história, muito louca, é única. Única não, assim, é muito louca. Eu adorei. E ele me contou isso, me escreveu isso e eu acredito nele. Enfim, eu estou ficando com calor nesta casa. Não quero ligar o arzinho aqui, mas é isso aí, eu tenho uma dica de livro pra vocês. A Chave de Salomão, como os antigos segredos dos Cavaleiros Templários e da Franco-Maçonaria afetam o mundo moderno. O rei Salomão é figura central nos rituais da Franco-Maçonaria. A figura desse rei mago Salomão aqui é muito... é polêmica, né? Porque ele tá lá na Bíblia, é uma figura bíblica, mas ao mesmo tempo é uma figura... ele é mago, ele conjurava demônios e não sei o que, evocava, né? Tem lá os selos de Salomão. Até dizem que haviam dois, né? Um não é o outro. E um monte de coisa. Leia o livro. À venda lá na loja sobrenatural.com.br. E se você gostou desse relato, não se esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Segue a gente no Instagram, no Snapchat, no Facebook e no Twitter. Ajuda a gente no Patreon também, se gosta do nosso trabalho e tem condições. E se quiser enviar alguma coisa pra gente, o endereço da caixa postal está aí. Um beijo pra vocês e até o próximo relato.